Pronto, pessoal, nós vamos trabalhar hoje aí com a avaliação geriátrica, é o nosso último conteúdo. E na avaliação geriátrica, nós vamos trabalhar com alguns testes, tá? Logicamente que vocês, principalmente quem for trabalhar na parte geriátrica, for fazer o seu TCC na parte geriátrica, possa ser que encontre outros testes, certo? Mas esses que eu vou apresentar para vocês são os mais usados, certo? E a literatura de Roach, ela também trabalha com esses testes, tá? Então, a avaliação geriátrica, nós vamos trabalhar a questão do funcionamento do idoso com relação ao seu ambiente. Daí, eu puxo aí de vocês a questão da importância do cuidador nessa avaliação, tá? Durante a avaliação, porque na avaliação nós vamos trabalhar a questão da história do nosso idoso, e veja que vai ser uma história muito longa, tá? Então, nós temos que marcar um horário, que nós tenhamos tempo, disponível para que esse idoso realmente fale, porque será um resgate da sua vida, Seja o biológico, seja o social, seja o psicológico. E quando eu falo a importância do cuidador nessa avaliação, é que alguns pontos que para avaliação seriam importantes, mas talvez o idoso ele tenha esquecido ou ele não tenha dado tanta importância, e o cuidador vai ajudar nessa avaliação, nos dar informações sobre determinadas doenças, medicamentos, exames, fatos marcantes na vida desse idoso, que vieram a comprometer o psicológico, o social, tá? Então, na avaliação é bastante importante o cuidador, ok? Então, vamos iniciar aí. Então, a avaliação funcional é um método sistemático de avaliar a capacidade do idoso de funcionar no seu ambiente. E daí nós temos, para essa avaliação geriátrica, 3 componentes básicos, que é a avaliação da saúde física, a avaliação do autocuidado, a avaliação psicossocial e a avaliação social, tá? Então, mesmo a gente estudando separadamente, cada um componente desse, mas eles se entrelaçam, Se entrelaçam porque nós temos que ver o idoso na sua integridade, Ter essa visão holística da relação dele com como é que ele tem condições de se cuidar, A questão da sua mente, a questão da sua afetividade, a integridade da sua mente, as suas memórias, o seu comportamento, a questão social, os seus relacionamentos com a família, com os seus vizinhos, com grupos que ele faz parte, tá? Além da gente estimular essa inserção desses idosos nesses grupos sociais. Então, vamos começar aí, da avaliação de saúde física. Ela determina a saúde geral e a aptidão do cliente gerontológico. A história da saúde obtida fornece muitas informações necessárias para esta parte da avaliação funcional. Então, nós temos aí, dentro da avaliação da saúde física, a entrevista de admissão, Então, é como eu falei para vocês, seria um resgate, Roach, a literatura de Roach fala dos últimos 50 anos. Então, pessoal, é muita informação, para a gente, como profissional, e para o idoso estar dizendo
todas essas informações, né? Logicamente que ele vai puxar, né? Ele vai relatar aquilo que foi fundamental para ele, aquilo que ele considera importante para ele, tá? E o ajudante, né? O cuidador, ele vai ajudar a que a gente insira na nossa entrevista também o que foi importante na visão do cuidador, né? Ou algo que foi importante para o idoso e que ele não relatou, ok? Então, nós como profissionais, né, iremos fazer os registros também do que seja necessário para que a gente faça o acompanhamento aí desse idoso, tá? Logicamente que nós vamos ver suas principais queixas, né, para que a gente possa estar avaliando, né, o que é necessário na hora dos registros. Lembrar o objetivo da avaliação, saúde ou doença, né, aquilo que eu falei. Nós temos que ver quais são as queixas principais do idoso, tá, para que a gente possa estar fazendo os registros de enfermagem, tá? Porque muita coisa nesses 50 anos, né, ou nesse tempo que ele conseguir relatar, não vai ser fundamental para o processo em que ele está vivendo, certo? E os tópicos importantes, nós temos aí as condições da doença, tá? Os diagnósticos médicos, as incapacidades e as medicações prescritas, tá? Então, para a saúde física no geral, nós vamos nos direcionar para as doenças que ele apresenta atualmente, né, que são os fatos aí relatados, as queixas principais. Os diagnósticos médicos, ele tem diagnóstico de quê? De hipertensão, de diabético, problemas cardíacos, problemas respiratórios, cirurgias, tá? As incapacidades. Que incapacidades são essas? As limitações, tá? Que é isso que nós vamos ver nos nossos testes, nos testes que nós vamos trabalhar hoje. As limitações que esse idoso apresenta. Essas limitações realmente é porque ele não pode realizar determinadas atividades ou é porque ele não quer realizar determinadas atividades, como por exemplo a higiene, né? Nós temos idosos que conseguem muito bem tomar banho sozinhos, quantos banhos eles quiserem durante o dia, né? Mas a gente sabe que alguns deles apresentam relaxamento com relação a essa higiene, né? E daí, por muitas vezes, o cuidador, né, a família precisa pegar esse idoso, levá-lo para o banheiro, muitas vezes dar banho, mesmo ele tendo a capacidade de tomar banho sozinho, tá? Então, dentro dessas incapacidades, dentro da avaliação funcional, nós temos que também pontuar a questão de que o idoso ele consegue realizar determinada, né, tarefa sozinho, só que ele não quer, tá? Só que ele não se cuida mais. Não seria essa palavrinha, mas acho que deu para entender, né? É um certo desleixo que ele tem com relação à sua higiene. Daí ele precisa que alguém faça isso aí junto com ele. Ok? E os medicamentos prescritos, né? Esses medicamentos, eles são essenciais para que a gente entenda, entenda aí a questão, né, dos medicamentos relacionados aí aos diagnósticos, tá? As interações medicamentosas, nós possamos reorientar nessa questão do uso desses medicamentos, a importância dele tomar esses medicamentos, assim como o cuidador, né, está realmente supervisionando esses medicamentos, né, a tomada, a ingestão desses medicamentos, tá? Então, com relação à avaliação física, nós vamos trabalhar as doenças que o idoso adquiriu no decorrer da sua vida, ok?
e vamos dar mais importância às doenças atuais, certo? E daí nós vamos para a avaliação do autocuidado. Na avaliação do autocuidado, nós vamos identificar quais atividades de autocuidado podem ser realizadas pelos idosos. Aí, pessoal, para que a gente avalie esses autocuidados que o idoso tem, que o idoso pode desenvolver, nós temos que observar, né, juntamente com o acompanhante, o cuidador, se ele é estimulado a realizar esse autocuidado, tá? Muitas vezes, algumas vezes na realidade, a família ela tenta limitar o idoso de realizar determinadas tarefas que ele é capaz de fazer sozinho, mas muitas vezes a família o torna dependente, né? Ou o quer tornar dependente, tá? E daí nós temos que ver, né, se o idoso consegue realmente se autocuidar, tá? E se ele consegue, mas a família o limite de determinadas tarefas, ok? E daí, pessoal, nós temos, né, um instrumento aí de atividades que é a escala de Katz, tá? Que é ela que nós vamos, essa escala de Katz que nós vamos trabalhar com relação ao autocuidado desse idoso, a independência ou a dependência com relação a determinadas tarefas do dia a dia, da vida do idoso, tá? Então, o index de Katz ou a escala de Katz é o método de avaliar a função das atividades instrumentais da vida diária, que é o AIVD. Essa avaliação fornece uma base pela qual as metas podem ser estabelecidas e a melhora mensurada, tá? Então, atividades que são do nosso dia a dia, né? Como vestir, tomar banho, se alimentar, tá? Nós iremos ver na escala de Katz. Então, existe 6, né, pela escala de Katz, que avalia as atividades instrumentais da vida diária. Nós temos 6 bases que avaliam essa questão do autocuidado do idoso. O banho, o vestir-se, usar o banheiro, a transferência, a continência e a alimentação, tá? Nessa escala, nós iremos ver os graus de independência e de dependência desse idoso com relação a essas 6 atividades que o idoso desenvolve diariamente, que todos nós, né, desenvolvemos diariamente, tá? Com relação à independência, né, o idoso ele é independente quando ele não precisa de supervisão ou de assistência pessoal. E o idoso ele é considerado dependente qualquer paciente que se recusa ou não consegue uma atividade de autocuidado, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes, o idoso até tem condições de realizar determinada atividade, como, por exemplo, o banho. Ele tem condições de tomar banho sozinho. Só que ele se descuidou com relação à sua higiene, tá? Então, ele só toma banho se alguém o colocar lá no banheiro, o despir, né, ligar o chuveiro e botar ele para tomar banho. Então, isso é considerado um grau de dependência. Ele precisa do outro para realizar esse autocuidado, para realizar essa tarefa. Tudo bem? Aí, pessoal, essas atividades que nós, né, fazemos no nosso dia a dia, que o idoso tem que fazer no dia a dia dele, tá? Eles vão desde a independência e a dependência. Então, com relação ao banho, o idoso toma banho sozinho, ele não precisa de ajuda de nada,
Então, ele é independente, certo? A questão do vestir, a questão de usar o banheiro, né? A questão da transferência, que é o quê? Se levantar, sentar, ele faz tudo isso sozinho, então ele é independente, ok? O controle aí dos esfíncteres, da continência, a alimentação, ele se alimenta sozinho, ele não consegue, ok? E daí eu trouxe aqui a escala para que vocês, né, acompanhem. Veja, essa aqui é a escala de Katz, tá? Vocês observam que aqui nós temos as 6 atividades, né? Banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação. Aí vocês vejam que nós temos a coluna de independência, que ela vale 1 ponto, e a coluna de dependência, que ela vale 0 pontos. E aqui nós temos o total, né, que vai de 0 a 6, ok? Então, vocês vejam aqui que para banhar-se, nós temos como independência, tá? Banha-se completamente ou necessita de auxílio somente para lavar uma parte do corpo, como as costas, genitais ou extremidade incapacitada, tá? Então, você veja que ele é independente. Esse idoso, ele é independente. Devido a alguma patologia ou alguma deficiência que ele tenha, ele não consegue lavar algumas partes, mas mesmo assim ele continua sendo independente, tá? Na dependência, necessita de ajuda para banhar-se em mais de uma parte do corpo, entrar e sair do chuveiro ou banheira ou requer assistência total do banho. Então, você veja que ele é totalmente dependente, né? E a questão de recusar a fazer esse banho, né, essa higiene, também entra aí, né? A questão de entrar e sair precisa de alguém, tá? No vestir-se, pega as roupas do armário e veste as roupas íntimas, externas e cintos e pouco recebe ajuda para amarrar os sapatos, é independente. Na dependência, necessita de ajuda para vestir-se ou necessita ser completamente vestido, totalmente aí dependente. Ir ao banheiro, dirige-se ao banheiro, entra e sai do mesmo, arruma suas próprias roupas, limpa sua área genital sem ajuda, independente, tá? Necessita de ajuda para ir ao banheiro, limpar-se ou usa urinol ou comadre, é totalmente dependente, né? Na transferência, senta-se, senta-se, deita-se, levanta-se da cama ou cadeira sem ajuda, equipamentos mecânicos de ajuda são aceitáveis, aqui que tá pequenininho, viu, pessoal? Equipamentos mecânicos de ajuda são aceitáveis, é independente, né? Por exemplo, ele fez... Oi. Nesse caso aqui da independência, ele não para não, aí ele vai ser dependente, né? É devido à patologia, mas ele vai ter, né, a dependência em tudo que ele for fazer, né? Aí essa dependência a gente vai colocar na avaliação que ele é dependente devido a ser paraplégico, né? Então, ao acidente, ok? Aí ele necessita da dependência. E aqui, pessoal, né, com relação a essa transferência, quando fala aqui em equipamentos mecânicos de ajuda são aceitáveis. Então, o idoso fez uma cirurgia, né, do fêmur, tá? E ele tá andando com aqueles andajás, né? Ele consegue se levantar, né? Já passou algum tempo, ele consegue se levantar da cama com a ajuda do andajá, anda com a ajuda do andajá. Isso é independência, né? Porque o andajá está sendo devido à cirurgia que, apesar de algum tempo,
né, ainda é recente, para que ele consiga caminhar sozinho. Mas veja, ele pega o andajá sozinho, ele se levanta sozinho, né, e vai caminhar com a ajuda do andajá, tá certo? Se levanta com a ajuda do andajá, que aqui é o equipamento mecânico, mas ele faz tudo só ele e o andajá, não precisa da ajuda de outra pessoa para que ele se levante, mesmo utilizando o andajá. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Tranquilo? Porque eu quis explicar esses equipamentos mecânicos, tá? Com relação à dependência, necessita de ajuda de sentar-se, deitar-se e levantar-se da cama ou cadeira. Tá? Não faz nada sozinho, nem com a ajuda de equipamentos mecânicos. Continência, tem completo controle sobre suas eliminações. Independente. E na dependência é parcial ou totalmente incontinente no intestino da bexiga. Tá? Então ele apresenta determinadas limitações. E na alimentação leva a comida do prato à boca sem ajuda. Preparação da comida pode ser feita por outra pessoa, né? No caso, ele alimentar-se é independente, tá? E no caso da dependência, necessita de ajuda parcial ou total com a alimentação ou requer alimentação parenteral. Aí, pessoal, veja, o paciente com Parkinson, né, que nós já trabalhamos aí a questão do sistema neurológico, então veja, ele vai ter o grau de dependência, tá, para alimentar-se, devido a quê? Aos tremores, né, onde muitas vezes, lembrando para vocês, né, os tremores eles começam em repouso, só que, né, com o desenvolvimento da doença, né, com os anos de doença, e esses tremores também são com relação às atividades, né, as funções repetitivas, e ele não vai conseguir levar a comida à boca devido aos tremores aí, né, que a colher tende a derramar. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Nesse caso, ele já tem um cuidador. Exatamente, tá? Então, ok, pessoal, com relação a essa escala de Katz, então ela é a mais usada com relação a essa avaliação de autocuidado, tá? E a gente vai aí inserir esse idoso nos grupos de independente e de dependente, dependendo da atividade que ele exerça ou não, ok? Aí eu trouxe essa outra escala, né, que também é usada, tá, com relação ao autocuidado, que é a escala de Lawton ou Brody. Quem fala inglês aí, né, Laura que fala inglês, ela pode falar bem melhor. Tá? Então veja que ele também trabalha com relação aos cuidados pessoal, né? A questão, que é esse o nosso foco com relação ao autocuidado, são os cuidados pessoais, ele trabalha alguns pontos que a escala de Katz trabalha, tá? O que é que ele vai inserir aí, além da escala de Katz? A medicação, tá? E os interesses na aparência pessoal, ok? Então aqui, né, cada ponto ele vai de 0 a 3, certo? E o que diferencia, outra coisa que diferencia da escala de Katz é porque ele também fala da questão da medicação, né, da independência e da dependência de se automedicar, né, não de se automedicar, de fazer uso da medicação prescrita, ok? E do interesse da aparência pessoal, que é aquilo que eu falei para vocês, né, às vezes o idoso, né, isso é percebido e isso é uma coisa que nós já falamos, ele não liga muito para a sua higiene pessoal, né? Fica um pouco relaxado. É por isso que, né, em alguns idosos ele já tem até aquele cheiro bem característico e forte que a gente precisa estar orientando a família com relação a ter um cuidado maior com a higiene daquele idoso, ok? Então essa escala, né, que de Lawton e Brody, ele trabalha, né, além daqueles pontos de alimentação, vestir-se, banho e eliminações, né, ele troca
tá? Alguns pontos pela medicação e o interesse da aparência pessoal, ok? Mas é feito no mesmo sistema de dependência e independência. E daí nós vamos para a avaliação psicossocial, tá? A avaliação psicossocial, ela determina o funcionamento da mente e ela trabalha duas áreas, o funcionamento cognitivo, que é o mental, e o funcionamento afetivo, que é o emocional. E, né, com relação aos sistemas que nós já vimos do idoso, a gente observou que o psicológico desse idoso, né, ele realmente é alterado de forma mais significativa nesses dois pontos, né? A questão da memória, a questão da concentração, da orientação e a questão da afetividade, né? Onde muitas vezes a gente encontra um idoso que ele é muito envolvido na família, ele querendo viver, ele apresentando aquela vitalidade, né? O seu emocional não prejudicado, e a gente encontra aquele idoso que já é, né, meio isolado, meio deprimido, já tem alguns pensamentos de que é peso, de que que não serve mais para nada, tá? Então veja bem, no funcionamento cognitivo, a gente trabalha, né? Estima quanto a mente trabalha nas áreas como orientação, memória, concentração e julgamento, tá? Então, nesse cognitivo, nós iremos ver, né, a questão se esse idoso ele é orientado, se esse idoso tem suas lembranças, na questão, né, da avaliação física, o que ele considera que foi importante, o que ele não considera, por isso a importância da ajuda do cuidador, né? A questão, né, do que ele já sofreu, do que ele passou, a questão das perdas, né, as que foram mais significativas, as que mais o fizeram querer esquecer, tá? Causaram sofrimento, ok? A questão da concentração e o julgamento, né? Então, é aí que nós vamos ver o funcionamento cognitivo. Para esse funcionamento cognitivo, nós temos também uma escala, né, que a gente na realidade chama um mini exame, que é o mini exame de Mehen, tá? A gente vai ver em seguida aí, ok? E nós temos o funcionamento afetivo, né, com relação à avaliação psicossocial, que ele vai descrever os sentimentos emocionais ou humor da pessoa. É aí que nós vamos trabalhar o quê? A depressão ou pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Então, esse idoso, ele tem pensamentos negativos, ele tem pensamento de que ele é um peso, ele tem pensamento que é melhor ele não existir, tá? Então, isso aí vai interferir no seu funcionamento afetivo. Oi, Adriana. Se no caso o idoso não tem vontade, aí, pronto, aí a importância do cuidador, tá? O cuidador vai relatar para você que esse idoso ele se isola, tá? Que esse idoso não quer participar de grupos sociais, não quer participar de momentos sociais com a família, não quer nenhuma interação com outra pessoa, tá? Então aí a gente vai observar esse funcionamento afetivo para sentimentos negativos ou até uma depressão, tá? E vai trazer esse idoso para terapias, tá? Para consulta com psicólogo, para oficinas, né? Orientar a família a levá-lo para grupos sociais, grupos de igreja, grupos de idosos, tá interagindo mais com ele, tá? No caso desse funcionamento afetivo, nós vamos ver a questão do comportamento dele, tá? Não há um exame, não há uma escala que a gente trabalhe, tá? Existem algumas escalas, né, alguns
instrumentais, né, que a gente engloba esse funcionamento afetivo, mas ele já engloba outros funcionamentos, né? Não existe um específico para o afetivo, tá? Mas a ajuda, caso ele não demonstre, a ajuda do cuidador é fundamental para que a gente, né, observe aí como é esse funcionamento afetivo. Tá certo, Adriana? Aí, pessoal, no funcionamento cognitivo, né, que é o mini exame que nós vamos ver, tá? Ele tem uma contagem de 0 a 30, certo? E esse mini exame, ele né, vai ter os pontos, a somatória lá, e se a somatória der de 24 a 30, esse idoso ele não tem prejuízo cognitivo, ok? Ele tem sua memória preservada, ele é orientado, né? A gente encontra, né, muitos idosos até intelectuais e conversam com você de uma forma tão coerente, né, que a gente diz assim, poxa, né, que memória, né, que mente preservada, ok? De 18 a 23, ele apresenta um prejuízo cognitivo moderado e de 0 a 17, prejuízo cognitivo grave, tá? Lembrando que no funcionamento, na avaliação psicossocial, tanto no funcionamento afetivo quanto no funcionamento cognitivo, se nós observamos alguma alteração significativa nesse idoso, nós temos que encaminhá-lo para um apoio psicológico, né? Para um psicólogo, para um psiquiatra, se for necessário, tá? Para fazer terapia, ok? E aqui nós temos o mini exame, tá? É o mini exame do estado mental que se chama MEM, ok? Então aqui ele vai trabalhar, né? Aqui ficou pequeno, mas quando vocês pegarem os slides, né, vocês podem aumentar aí, né? Vocês vão ver que ele vai trabalhar a questão do resgate da memória desse idoso, a questão das orientações, a questão do julgamento, né? O que é que ele acha que é coerente, o que é que ele vê como incoerente, daí a gente vai fazendo aquela somatória, né, de 24 a 30, de 0 a 17, tá? Para ver até onde ele tem o seu funcionamento cognitivo alterado, ok? Então, veja, voltando aí ainda, né, para avaliação psicológica, psicossocial, né, nós temos o exame, a avaliação cognitiva, onde a gente pode estar trabalhando a avaliação cognitiva no MEM, né, no mini exame do estado mental. Já a avaliação, o funcionamento afetivo, nós vamos ver o comportamento desse idoso, tá? E teremos como ajuda para o comportamento desse idoso, para entender o seu comportamento, o cuidador, tá? Aí ainda falando aí da pergunta de Adriana, tá? A partir do momento, né, que a gente tenta interagir e tenta conversar com esse idoso e a gente não tem uma resposta, digamos assim, na hora, um comportamento assim interativo, paciente, profissional, a gente também já pode ir, né, no caminho de estar vendo que esse idoso ele é introspectivo, ele se isola, tá? Ele não quer dialogar, não quer conversar, não quer interagir, certo? Então aí a gente também já pode ir vendo como é que está o afetivo, né? Se a gente observa como ele trata o seu cuidador, tá certo? Na própria avaliação, na própria entrevista que a gente vai tendo com esse idoso, a gente já consegue captar algumas coisas com relação a esse afetivo, né? Se ele é espontâneo, se ele é alegre, se ele é introspectivo, meio fechado, deprimido, e vai conversando, né? Quando a gente faz o resgate da história dele
e vê que ele era uma pessoa alegre e ele relata que agora é uma pessoa mais triste, a gente vai pegando, tá? E começando a entender, né? Pegando com o que ele diz e o comportamento dele atual, e a gente vai conseguindo avaliar aí essa questão da afetividade, tá certo? E o acompanhante é fundamental. Aí, com relação a essa avaliação social, ela revela como a pessoa está funcionando dentro do ambiente. Os aspectos sociais avaliados incluem grupos sociais e o apoio recebido por esses grupos. Então, veja bem, né? Com relação a essa avaliação social, nós vamos saber do idoso e do seu acompanhante se ele participa de grupos sociais. Se ele não participa, o porquê que ele não participa? Ele não é estimulado, ele não gosta de interagir, tá? Ele prefere ficar em casa. Aí vocês vejam aquilo que eu disse no início, né? Apesar de nós estarmos estudando as avaliações separadamente, mas elas se entrelaçam, tá? Que através dessa avaliação social a gente já vê que esse idoso pode ter algum problema afetivo, né? Algum problema aí com pensamentos negativos, autodestrutivos, depressão, ok? Então, por outro lado, ele é um idoso que participa de tudo, tá? Que gosta muito de interagir, que participa de vários grupos sociais, ok? Nós temos também aquele idoso que não queria participar de nenhum grupo, mas a família o estimulou. E hoje esse grupo é o apoio dele, tá? Então, nós temos até um exemplo lá na Universidade da Terceira Idade, né? Onde nós temos vários exemplos, né? Um deles, né, me veio à memória agora, era uma idosa, né, que estava passando por problemas de depressão, por perdas, tá? E daí ela começou na universidade porque a filha a trouxe, né, a levou para a Universidade da Terceira Idade, e lá pelo meio, tá, ela já estava interagindo muito bem, tá? Segundo a filha, né, a psicóloga disse que estava participar da universidade, né, estava trazendo muitos benefícios porque ela estava começando a querer viver, né, coisa que antes ela não estava querendo devido à perda que ela tinha sofrido, tá? Então, pessoal, esses grupos sociais, eles trazem para muitos idosos um apoio e uma energia, tá? E uma troca de vivências com outros idosos, com pessoas mais jovens, que é muito salutar pro momento em que ele está vivendo, tá certo? Então, nós devemos, caso esse idoso não participe de nenhum grupo, nós devemos estimular a família, né, a ir junto com ele, caso ele não queira, a estimular que ele vá, estimular que ele continue indo, que ele não deixe, tá? Porque mesmo no início ele não interagindo muito, mas com a continuidade isso será bem benéfico, muito benéfico para ele, ok? E daí, pessoal, a gente viu, né, as 4 avaliações que fazem parte da avaliação geriátrica, e eu trouxe aqui esse fenótipo da fragilidade senil, né, que eu não sei se vocês conseguem lembrar de quando nós tivemos nossa primeira aula, né, nosso primeiro conteúdo, que lá nós vimos os idosos que são considerados saudáveis e os idosos que são considerados, né, vulneráveis, tá? Então, essa questão de ser saudável e vulnerável, isso também é visto pelo fenótipo da fragilidade senil, tá? Então, ele considera um círculo vicioso no qual a fragilidade está vinculada à redução do nível de atividade física, à desnutrição, à redução de massa e força muscular,
a diminuição da taxa metabólica basal e a baixa mobilidade. E devido, né, a essa vulnerabilidade que esse idoso vai apresentar, porque ele não faz nada para se autoajudar, ele vai apresentar algumas incapacidades, tá? Que é a capacidade cognitiva, o humor ou comportamento, a mobilidade, que é a instabilidade postural, imobilidade geral, a incontinência esficteriana e a comunicação, tá? Então, veja que o idoso saudável, ele vai desenvolver a questão da sua estrutura física, a questão da comunicação, a questão de demonstrar sua afetividade, tá? O seu humor, tá? Ele vai conseguir caminhar, vai conseguir fazer determinadas atividades físicas, né? Como a gente falou, o Pilates aí em alta, tá? Então, esse idoso saudável, né? Que ele não se demonstra frágil, ele vai conseguir realmente viver bem, né? Viver de forma mais salutar. Já o idoso vulnerável, que muitas vezes essa vulnerabilidade, ela vem do próprio estado de aceitação por ele ser idoso, por ele apresentar determinadas sintomatologias que ele não apresentava antes e está apresentando agora, tá? Então ele vai se tornar mais frágil com relação às doenças que já são do idoso, né? A questão da cognição, a sua memória vai ficar mais deprimida, o seu humor vai ficar mais deprimido, a questão da mobilidade, ela vai se tornar mais difícil, porque ele não realiza nenhuma atividade física, porque ele não quer se ajudar, tá? Além da comunicação devido ao isolamento social, né, que ele mesmo busca, ok? Então, quando nós temos um idoso que apresenta essa fragilidade senil, que ele é um idoso vulnerável, considerado vulnerável, nós temos que orientar essa família a tentar, como é que eu posso dizer, inverter esse quadro, tá? Logicamente que são tentativas, que a gente não vai conseguir em todos esses pontos, mas a partir do momento que a gente consegue, que esse idoso consiga ver a vida, tentar ver a vida de outra maneira, tá? Isso já é bastante benéfico para que esse idoso, né, consiga prolongar mais a sua vida. Ok, pessoal? Então, a inserção de atividades físicas, a inserção de grupos, a inserção do estímulo da independência desse idoso com relação a tudo que ele vai fazer é benéfico, ok? Para que a gente encerre aqui, né, ainda falando da fragilidade senil, nós temos a classificação clínica do funcionamento do idoso, tá? O idoso em risco de fragilização é o idoso capaz de gerenciar sua vida de forma independente e autônoma. Todavia, encontra-se em um estado dinâmico entre senescência e senilidade, resultando na presença de limitações funcionais, que é um declínio funcional iminente, mas sem dependência funcional, tá? Então, veja bem, é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente estimula esse idoso, tá, a ser independente, isso é benéfico para ele. Quando a gente estimula esse idoso a praticar atividades físicas, isso é benéfico para ele, né? A tentar ter uma vida mais saudável, isso é benéfico para ele, ok? Então, todas essas patologias, né, dos sistemas que a gente viu que acomete o idoso devido alterações que já são típicas dos idosos, tá?
Algumas delas, elas podem não apresentar no idoso algumas patologias e podem até ser menos agressivas se esse idoso se cuidar. Tá certo, pessoal? E é isso que a gente tem que estimular aí, principalmente quando a gente for trabalhar essa avaliação geriátrica no idoso. Ok, meus amores? Tudo bem até aí? A gente encerra por aqui.